bem cansada, queridos, mas o Senhor renova nossas forças, né? E quando nós estamos na presença do Senhor, né, o Senhor nos alegra e a gente é renovado e a gente é fortalecido para enfrentar as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Amém, queridos? Quero falar da minha alegria, né, de poder estar aqui depois de acho que alguns meses, né, pastor? Acho que alguns meses que eu não venho aqui. E fiquei muito feliz, né, quando o pastor Carlos me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Eu estava lá em Brasília, né, estava em Brasília, e aí confirmei que podia estar aqui. Voltei na segunda-feira e hoje estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, apenas ser usado pelo Senhor, né? Nós somos apenas canais de bênção para nós podermos falar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? Queridos, eu poderia nem ministrar hoje, porque os louvores que já foram entoados aqui, se você for parar para ler a letra de cada canção que você entoou aqui esta noite, meus amados, cada uma delas foi uma oração. Eu queria mencionar aqui, eu guardei a primeira canção que foi ministrada, que atrai o meu coração, é tudo o que eu quero. Você já parou para prestar atenção na letra dessa canção? Atrai o meu coração, ou seja, você quer que o Senhor seja a primazia na sua vida. E para isso é preciso você abrir o seu coração e deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Amém, queridos? Vamos falar um pouco de restauração espiritual. Todas as canções eu quero parabenizar o pastor Carlos, né, e ao grupo de louvor, viu, César? Pelas canções que vão culminar aqui com a ministração de hoje, que o Senhor vai nos usar para a honra e glória dele. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu queria fazer mais uma oração. Amém? Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, me usar, meu Pai, de acordo com a tua vontade, meu Pai. Que os meus lábios sejam ungidos agora pelo Espírito Santo, meu Pai, e que cada palavra que eu venha falar aqui seja para edificação, para fortalecimento e para engrandecimento do teu nome. É o que eu te peço, meu Pai. Usa-me, meu Pai, de acordo com a tua vontade, e fala aquilo que nós precisamos ouvir esta noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amados, Neemias capítulo 1, né, versículo do 1 ao 4. Eu tinha dado como texto base o versículo 4, né, para o pastor Carlos, mas eu queria ler do 1 ao 4, para que a gente possa entender que a gente vai usar a história de Neemias e para nós falarmos um pouco de 3 aspectos, 3 princípios para nós podermos ter uma vida espiritual restaurada. A história de Neemias é uma história muito conhecida. Neemias que restaurou os muros de Jerusalém. Todos conhecem essa história de Neemias. Quem não conhece, eu peço que vocês leiam o livro de Neemias todo, que é um livro que vai lhe edificar, vai lhe fortalecer e vai lhe trazer muitas lições para a sua vida. Amém? Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 4 diz assim a palavra de Deus: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quilzeu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, queridos? Primeira coisa que nós precisamos entender e compreender, que é a grande obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Ele primeiro quer realizar em nós, para depois realizar através de nós. Então, a grande obra que Ele tem para realizar na nossa vida é a obra de restauração espiritual. Nós precisamos entender e compreender
que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Então, nós temos que buscar as coisas que são do alto, como diz o salmista Davi. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Perdão, salmista Davi não, Mateus, né, que fala isso. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, queridos. E infelizmente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nesta terra. E a própria palavra de Deus, ela nos alerta e nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Quando ele fala isso, ele traz um alerta para a igreja, que é o amor da igreja para com o Pai. E esse amor tem se esfriado, meus amados. As pessoas não têm tido mais tempo para buscar ao Senhor, tempo para meditar na palavra do Senhor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, queridos. Nós precisamos voltar aos princípios. Precisamos resgatar algumas coisas que por muitas vezes, por conta das circunstâncias da vida e por conta dos problemas que nós passamos e de nós estarmos tão envolvidos nas coisas aqui desta terra, a gente se esquece de buscar, a gente se esquece de fazer, e a gente está envolvido, o tempo vai passando e a gente esquece de buscar as coisas que são do alto. Sabe, amados, eu queria deixar nesta noite, vou ser bem breve na minha ministração, 3 princípios fundamentais para nós podermos buscar restaurar a nossa vida espiritual. Nós precisamos compreender também que os planos e pensamentos que o Senhor tem a vosso respeito, eles são muito maiores do que nós podemos imaginar. Então, mas para isso é necessário nós buscarmos a face do Senhor Jesus Cristo. Se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não abrirmos nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, Ele não pode fazer a obra na nossa vida. Diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então, Deus está batendo no seu coração. Deus está batendo na sua vida. Mas é necessário você fazer como nosso querido irmão, aqui o levita, Jonas, fez: abrir o seu coração, confiar no Senhor, abdicar mão daquilo que ele tinha prazer, que ele fazia, que lhe dava sustento, e confiar totalmente no Senhor. Nós não vivemos pelas circunstâncias deste mundo, nós vivemos pela fé. E fé é isso que o Jonas fez: é confiar, é entregar tudo nas mãos do Senhor e crer que o amanhã pertence ao Senhor Jesus Cristo. Hoje talvez eu não tenha, mas amanhã o Senhor há de suprir, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Então o primeiro princípio é buscar a face do Senhor, através de uma oração sincera e com o coração quebrantado diante do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. E eu queria continuar lendo o texto de Neemias, versículo do 5 ao 11. Olha que oração tremenda esta oração de Neemias. Diz assim: então eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos teus estatutos, nem aos juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes os meus mandamentos, e se os cumprir, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão.
Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém, queridos? Neemias, ele faz uma oração, sincera perante ao Senhor Jesus Cristo. Ele relembra algumas promessas de Deus que Deus tinha falado através de Moisés e para Moisés. Depois ele começa com uma questão que nós temos que fazer. Ele arrepende-se dos seus pecados. Ele reconhece os seus pecados, arrepende-se dos seus pecados e pede a misericórdia do Senhor para com ele, e não só para com os pecados dele, mas com o pecado de todo o povo de Israel que estava cometendo naquela época. Sabe, queridos, nós precisamos fazer esta oração sincera diante do Pai. Nós precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos como é que nós estamos levando a nossa vida, como é que nós estamos caminhando e levando a nossa caminhada cristã aqui nesta terra. Será que eu estou vivendo de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas? Será que eu tenho caminhado? Será que eu tenho dado bom testemunho? Será que eu tenho sido sal e luz desta terra? E aí esta análise só quem pode fazer é você. E depois dessa análise você precisa, se porventura você não tem andado de acordo com a palavra de Deus, é necessário você se arrepender dos seus pecados. É necessário você buscar a face do Senhor Jesus Cristo, se quebrantar diante do Pai e se arrepender. E arrependimento, queridos, não é simplesmente você reconhecer o seu erro. Não é simplesmente, eu estou errado neste ponto, neste ponto, neste ponto. Arrependimento é mudança de atitude. Então você se arrepende, se quebranta diante do Pai e busque mudar de atitude. Busque a comunhão com os irmãos. Busque estar junto com os irmãos. Busque estar aqui no Ministério Docmos, junto com o pastor Carlos, junto com o pastor Nelson, junto com os irmãos, queridos. Porque nós não conseguimos caminhar aqui nesta terra, nós não conseguimos caminhar e viver uma vida cristã se nós não estivermos em comunhão com os nossos irmãos, se nós não estivermos unidos com os nossos irmãos. Nós precisamos entender que, querendo você ou não, aquela pessoa que você talvez não goste, ela vai estar no céu e você vai estar lá também junto com ela. Então a gente precisa ter esse entendimento, que lá no céu nós seremos um corpo, unidos. Sabe, amados, precisamos ter esse entendimento que eu preciso de César, César precisa de mim. E a nossa caminhada cristã, nós só conseguimos levar com os nossos irmãos, do nosso lado. Porque quando um estiver fraco, quando você estiver fraco, o seu irmão lhe ajuda. Quando o seu irmão estiver fraco, você ajuda o seu irmão. E assim é a caminhada cristã. Tem muitas pessoas que têm perdido a comunhão com os irmãos. Tem muitas pessoas que têm deixado de vir para a igreja, para o templo, para estar juntos. Porque agora basta eu ler a Bíblia em casa, basta eu orar em casa sozinho. Não, mas nós precisamos estar juntos. Nós precisamos vir toda sexta-feira aqui e para cá. Eu confesso que eu estava sentindo muita falta de vocês, que fazia muito tempo eu estava muito atarefado, estou ainda muito atarefado, por conta da rádio e alguns outros afazeres da minha vida. Mas eu estava sentindo falta de vocês, sentindo falta do pastor Carlos, até conversei com ele, falei, essa semana agora que entra a gente vai sentar para conversar, e quando a gente senta horas e horas de conversas, mas isso é bom, isso é necessário, queridos, é necessário nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então precisamos não só fazer esta oração de quebrantamento, mas precisamos ter uma vida também constante de oração. Orar todos os dias, amados. Orar todos os dias. As pessoas têm perdido esse princípio tão importante, porque através da oração é que nós conseguimos buscar
direcionamento para a nossa vida. Deus vai derramando sabedoria, vai derramando graça, vai derramando força, vai lhe direcionando por onde você deve andar, qual o caminho que você deve tomar, qual a atitude que você deve fazer. É através da oração. É a arma que nós temos e que por muitas vezes nós não usamos. E aí fica uma pergunta para que você possa refletir antes que eu entre no segundo ponto. Obrigado, pastor. Como é que está a sua vida de oração? Você não precisa responder. Essa pergunta é para você refletir e para que você possa pensar como é que você tem levado a sua vida de oração. Segundo ponto, queridos, que eu queria chamar a atenção para vocês, para que nós possamos restaurar a nossa vida espiritual, nós precisamos fechar todas, não é apenas uma, todas as brechas na nossa vida. Todas as brechas precisam ser fechadas. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, não pense você que Satanás, ele brinca de ser Satanás, não. Satanás, ele trabalha 24 horas do dia para destruir a sua vida. Este é o propósito de Satanás. Ele quer ver você destruído, ele quer ver você lá no fundo do poço, ele quer ver você acabado. Agora, Satanás, ele só pode entrar na nossa vida se nós dermos lugar, se nós dermos brecha. É por isso que nós precisamos, é por isso que a palavra de Deus ela alerta e ela fala: orai e vigiai. Nós precisamos orar, mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo. Sabe, queridos, eu estava certa vez conversando com um irmão e falando com ele, falei: olha, errar e pecar e falhar faz parte da caminhada cristã. Quem é que nunca pecou, nunca errou, nunca falhou? Faz parte da caminhada cristã. Agora, permanecer no erro, permanecer no pecado, aí é que está o grande problema. Tem algumas pessoas que têm até alguns pastores chamam de pecado de estimação, né? E bota ali, não, porque mentir, isso é besteira, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, isso aí todo mundo faz, né? Aí aquilo fica cauterizado na mente da pessoa e a pessoa fica levando aquele pecado, daqui a pouco aquela coisa está tão natural e normal e a pessoa está anestesiada que acha que aquilo não é mais pecado. Meus amados, tudo aquilo que transgride a palavra de Deus é pecado, é errado. E nós não devemos fazer. Gálatas capítulo 5, olha o que a palavra de Deus. Isso é um texto muito forte, queridos. O versículo do 19 ao 21, olha o que diz a palavra de Deus e nos alerta. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Amados, é um texto muito forte, mas a palavra de Deus ela nos adverte. A palavra de Deus ela precisa nos incomodar para que nós possamos ser transformados e mudados. Se você vir para um culto
e se você não for incomodado pela palavra de Deus, a buscar ser uma pessoa melhor, a buscar ter uma vida cristã melhor, você não ouviu a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus nos incomoda, a palavra de Deus restaura as nossas vidas, a palavra de Deus, ela vai lá na nossa ferida, trata, às vezes dói, mas é necessário. É necessário para que você possa usufruir e desfrutar aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Sabe, queridos, às vezes o trabalhar e o tratar de Deus é muito doloroso. Que diria Jó? É o grande exemplo, é o exemplo mais clássico da palavra de Deus, de um servo, de um homem de Deus que foi passou por várias provações para que ele pudesse lá na frente, já no final, em Jó 42, declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, né, de ouvir lá o pastor Carlos pregar, o André pregar, o pastor Nelson pregar, o pessoal lá do Ministério Dogmas pregar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sabe, queridos, Jesus quer ter intimidade com você, mas é necessário você fazer a sua parte. E em terceiro lugar, para nós finalizarmos, eu falo muito deste tópico, quase que em todas as reflexões lá na rádio, porque as pessoas têm deixado de praticar esse tópico. As pessoas estão tão envolvidas nas coisas desta terra que as pessoas não conseguem ter mais 5 minutos para buscar o Senhor e buscar conhecer Ele através da meditação na palavra de Deus. Precisamos ter tempo para meditar na palavra de Deus. Não queira você achar que você vai conseguir conquistar alguma coisa sem meditar na palavra. Quando eu digo conquistar, meus amados, eu não digo conquistar materialmente, não, porque você consegue conquistar coisas nesta terra sem Deus. Você não precisa de Deus. Você consegue conquistar. Mas eu estou dizendo aqui de questões espirituais. A nossa vida espiritual, que é muito mais importante do que as coisas materiais. As coisas materiais são secundárias para o Senhor. É importante para nós? É claro, tudo é importante. Deus quer te abençoar? Quer te abençoar. Eu não tenho dúvida disso, que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, o melhor desta terra. Mas antes disso, Ele quer abençoar a sua vida espiritualmente. E não tem como nós termos uma vida espiritual fortalecida se nós não meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o salmista Davi. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nós só vamos enfrentar Satanás com a palavra, queridos. É através da palavra. E como é que você vai enfrentar Satanás se você não conhece a palavra? Como é que você vai enfrentar as questões do dia a dia se você não conhece a palavra de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É necessário nós conhecermos a palavra para que nós estejamos preparados para aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Por isso que é importante, antes de você fazer qualquer coisa, de sair de casa, tenha um tempo com o Senhor, busque ao Senhor, medite na palavra. Quando voltar, medite na palavra, busque ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa estar apto para a obra de Deus. Senão você não vai estar apto. Não vai estar, se você não buscar ao Senhor. E
Josué capítulo 1, versículo 8. Queria finalizar com esse texto. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, queria que você prestasse atenção nesse final deste versículo 8. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só se você fizer o quê? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Somente assim você será bem sucedido, diz a palavra de Deus. Sabe, amados, quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa, sabe, a praticar e a dedicar aquilo que Deus, o nosso talento que Deus nos deu. Não pense você que o talento é seu, não, porque o talento é de Deus, né? O seu tempo, aqueles 4 T's, o seu templo e o seu tesouro, quando você começa a fazer e entregar isso, falar: Senhor, eu estou aqui, isso é meu, a minha vida está nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Quando você faz isso de todo o seu coração, agora você tem que fazer de todo o seu coração. Saibam de uma coisa: Deus, Ele vai lhe abençoar mais do que você precisa. Mais do que você precisa. Se o seu coração tiver voltado e centrado para fazer a obra de Deus, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai derramar na sua vida mais do que você precisa. Agora Ele não vai derramar mais do que você precisa. Não pense você que é para você. Porque agora eu tenho, eu posso, eu faço, eu conquisto, né? Então agora eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou não sei o quê. Não. Deus te abençoa para você abençoar outras vidas. Deus te dá para você abençoar. Sabe, queridos, e quando a gente faz isso é um ciclo. Deus vai abençoando, a gente vai dando, 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 Deus vai abençoando, a gente vai dando. Sabe, queridos, quando a gente faz isso de todo o coração, façam e vejam o que Deus vai fazer na vida de vocês. Sabe, amados, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos praticar esses 3 princípios para que nós possamos ter uma vida espiritual restaurada. Buscar a face do Senhor através de uma oração sincera, de uma oração com o coração contrito e quebrantado. Sabe, precisamos fechar todas as brechas da nossa vida. Todas. Sabe, talvez você não consiga com a sua força, você não consegue mesmo, porque a palavra de Deus ela diz que você é mais do que vencedor na sua força. A palavra de Deus ela diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O primeiro passo para que você consiga fechar as brechas é reconhecer as brechas. Reconheça, entregue na mão de Deus e faça a simples oração: Senhor, eu não consigo, me ajude. Deus vai lhe ajudar. Deus vai fortalecer e você vai conseguir fechar todas as brechas da sua vida. E por fim, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Dedique tempo com qualidade. Não é aquele tempozinho final do seu dia, mas é tempo com qualidade, para que você possa estar meditando na palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fortalecer e que nós possamos, queridos, restaurar a nossa vida espiritual, porque isso é a coisa primordial, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplausos.